me abençoa. Vamos então abrir o Santo Livro de Deus, as Sagradas Escrituras, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Leremos e meditaremos nos versículos 19 ao 24. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 24. Mesmo assentados, mas com toda reverência ao Senhor, estarei lendo e peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura do texto. Assim diz: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Oremos. Senhor, maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Tua palavra diz que é bom e agradável viver unidos, irmãos. E hoje estamos aqui em assembleia solene, na comunhão dos santos, como igreja, como corpo do Senhor, para Te adorar. Estamos na Tua casa e no dia do Senhor, como nós acabamos de ler e professar a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a guardar o Teu dia, como o Senhor requer de nós. Acha em nós verdadeiros adoradores, que Te adore em espírito e em verdade. Nesse momento, Senhor, estamos com a Tua palavra, que ela é inspirada pelo Senhor e que é útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa educação. Estamos com ela aberta diante de nós. E suplicamos a Tua iluminação, a iluminação do Teu Santo Espírito, para então podermos compreender verdades tão preciosas, Senhor. Essa palavra que é perfeita, essa palavra que é mais valiosa do que o ouro, mais valiosa do que muito ouro depurado. Essa Tua palavra, Senhor, que é mais doce que o mel. Essa palavra que restaura, essa palavra que vivifica, essa palavra que consola e que exorta. Que a Tua palavra, como um espelho, venha revelar a sujeira que há em nós. E que o Senhor mesmo venha nos purificar para o Teu louvor. Em nome de Jesus, Pai, fale conosco. Amém. Após Jesus falar e tratar sobre dar esmola, sobre oração e sobre jejum, Jesus passa a falar de um assunto muito importante e pouco falado em nossos dias. Jesus vai falar sobre os bens materiais. Os bens materiais fazem parte de nossas vidas e são úteis, são importantes. O dinheiro é bênção do Senhor, ele afeta nossas vidas e, sem dúvida, afeta nossas vidas espirituais também. Estamos vendo em épocas de crise, inflação. Os irmãos já devem saber disso, como o dinheiro afeta a nossa vida e a nossa vida espiritual também. Na Bíblia, há mais passagens nos exortando sobre o uso correto do dinheiro do que sobre o amor. A Bíblia fala sobre os bens materiais e iremos responder exatamente isso. O que ela fala sobre o dinheiro? Os discípulos de Jesus, eles não eram ricos. Mas ser rico sempre foi uma tentação. Lembre, Jesus está aqui no Sermão do Monte. Ele está dirigindo essas palavras aos seus discípulos.
aos mesmos que ele dirigiu as bem-aventuranças, aos mesmos que ele dirigiu a respeito da oração do Pai Nosso. Sempre foi uma tentação, e é em nossos dias também, pois estamos acostumados a viver por vista e não por fé. Os escribas e fariseus religiosos da época, eles usavam da religião para prosperarem. Se você abrir lá em Marcos, capítulo 12, versículo 40, diz, Marcos, capítulo 12, versículo 40, diz assim: os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações, estes sofrerão juízo muito mais severo. Então os escribas e os fariseus, os religiosos da época, caíam neste mal. E é assim hoje em dia também. Infelizmente, os religiosos vivem assim. Hoje os púlpitos falam mais sobre os tesouros da terra do que sobre os tesouros do céu. Pensam mais no amanhã do que na eternidade. Falam mais de prosperidade do que da eternidade. Querem as mansões terrenas e não as mansões celestiais. E Jesus, ele veio para deixar isso muito claro, para nos salvar dessas tentações. E isso é importante porque muitas pessoas acham que o papel de Jesus é nos deixar rico. Muitas pessoas acham que o papel de Deus é nos fazer prosperar. E não é isso. O Senhor veio para nos salvar e não para nos deixar rico. Se você quer ser rico, trabalhe, estude, não vá ao Senhor. Ele veio para te salvar, não para te fazer prosperar. O apóstolo Paulo, antes de morrer, a Bíblia diz que ele queria uma capa, ele queria livros. Se Paulo hoje em dia fosse pregar, iam falar que ele não era um homem de fé, que ele não era um homem de Deus, porque ele estava naquela situação. A palavra de Deus diz que Jesus, o Filho de Deus, não tinha onde reclinar a cabeça. Então Jesus não veio para te fazer rico, ele veio para te salvar. Diante disso, então, Jesus coloca uma escolha diante dos seus discípulos. Quem vai ser o seu Deus? E ele responde isso do versículo 19 ao 24. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Do versículo 19 ao versículo 24, Jesus, ele vai argumentar e tratar exatamente sobre isso. Quem é o seu Deus? E do versículo 25 ao versículo 34, Jesus vai responder como você vai viver. Dependendo de quem você adora, dependendo de quem é o seu Deus, como você vai viver? Ele vai tratar sobre a ansiedade, do versículo 25 ao 34. Hoje, então, iremos responder 4 perguntas. Primeira, onde você coloca os seus tesouros? Onde estão os teus tesouros? Segundo, onde está o teu coração? Terceiro, como estão os seus olhos? E quarto, quem é o seu Senhor? O que ocupa o primeiro lugar em sua vida? Onde você coloca os seus tesouros? Aonde você coloca o seu tesouro, aonde está o teu coração, aonde estão os teus olhos, revelam quem você adora. Vamos então para a nossa exposição e meditação. Versículo 19 a 21. Onde você coloca os seus tesouros? Jesus aqui ele dá 2 ordens. Uma negativa, não faça isso. Uma positiva, faça isso. E ele dá uma explicação sobre essas ordens. A primeira ordem, então, negativa, está no versículo 19. Vamos ler? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. É claro que Jesus ele não está aqui condenando a riqueza. Em nenhum momento ele faz isso. Pois quando a riqueza vem como fruto do trabalho, ela é bênção do Senhor. Ela não traz desgosto.
Também Jesus não está proibindo aqui a previdência. Porque pode soar essa impressão, não acumuleis. Então quer dizer que eu não posso me preparar, eu não posso investir, eu não posso fazer uma poupança. Não é disso que Jesus está falando. Jesus não está proibindo a previdência. Pelo contrário, as Escrituras nos exortam a considerar os trabalhos das formigas. Elas que trabalham no verão para ficarem abastecidas no inverno. Ele diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. O Senhor não está proibindo aqui a previdência. Não é pecado ter uma poupança, não é pecado ter um investimento. Jesus tampouco está condenando você usufruir dos benefícios do seu trabalho. Ele não está condenando isso. Você pode fazer isso. Na verdade, Provérbios vai dizer que o coração do homem pode fazer planos. Ele deve fazer isso. O crente ele deve sim ter uma vida sabiamente regida, muito bem administrada. E a falta disso pode gerar até um mau testemunho. Então Jesus não está condenando isso. Pelo contrário, a Bíblia diz também que aquele que não trabalha, não coma. O que ele condena então no texto? Jesus está condenando aqui o acúmulo para si, a ganância e a avareza mesquinha. Ele condena a confiança nessas coisas. Jesus está condenando aqui você depositar nas riquezas o seu refúgio. Os tesouros nos são dados para serem repartidos e não para serem de forma egoísta acumulados. Veja o que diz Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 12 do seu livro. Por favor. Lucas, capítulo 12, do versículo 15 a 21. Jesus conta a parábola de um homem avarento. Lucas, capítulo 12, do versículo 15 a 21. Acompanhe, por favor, diz: Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É desse pecado que Jesus está condenando. O acúmulo para si, a avareza, o depositar nessas coisas o nosso refúgio. Veja que esse homem, ele construiu tudo isso e diz: agora eu vou descansar, agora eu estou bem. E o Senhor chama ele de louco. Nada trouxemos e nada levaremos deste mundo. Entramos no mundo nus e sairemos dele nus. Não há gaveta em caixão. Não há gaveta em caixão. Há uns tolos que ainda tentam levar alguma coisa, colocam no caixão. Recentemente eu vi uma reportagem onde cavaram vários túmulos de pessoas bastante ricas do passado. E ao escavarem seus túmulos, suas covas, encontraram lá ouros, prata e muitos bens. Mas apenas isso. Nem ossos tinham mais ali. Tudo se acabou. Não levaremos nada daqui. Aqui na terra, os nossos tesouros são passageiros. E é isso que Jesus diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Por quê? Volta lá para o Evangelho de Mateus. Ele responde:
Mateus capítulo 6, ele diz: porque a traça e a ferrugem corrói e ladrões escavam e roubam. Aqui na terra, nossos tesouros são passageiros. Aqui nossos tesouros são comidos por ferrugem, destruídos por traças, levados por ladrões. Nos dias de Jesus, os tesouros das pessoas se resumiam em barras de ouro, roupas de linho fino, pérolas, escarlate, tapetes, pedras preciosas, e eles acumulavam isso em suas casas. Não havia um banco onde eles depositavam essas coisas. Eles escondiam essas coisas em suas casas. E o Senhor diz que a ferrugem e a traça destruíam tudo. As casas eram de barro. E o que acontecia? Os ladrões iam lá, cavavam, escavavam e roubavam tudo. É claro, nos dias de hoje mudou algumas coisas. Nós não guardamos mais em casa, não guardamos mais debaixo do colchão. Depositamos no banco, depositamos em outras esferas. Mas da mesma forma, não deixa de ser passageiro. Assim como no passado, hoje também os nossos bens são passageiros. Os nossos bens quebram, rasgam, estilhaçam, amassam, mancha. Vem um terremoto, vem um tsunami, vem uma enchente, vem um raio e destrói tudo. Mansões são destruídas. Vêm ladrões e levam, assaltam. Claro, eles não vêm mais com uma pá na mão para cavar. Hoje em dia eles vêm de gravata. Manda um link no seu celular e você acessa, eles te levam tudo. O fato é, e a verdade que Jesus está tratando, os bens da terra são passageiros. São passageiros. Veja o que Tiago diz em sua carta no capítulo 5, por favor. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 2 a 3. Tiago, capítulo 5, versículo 2 a 3. Ele diz assim: as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Não acumuleis tesouros sobre a terra. Eles são passageiros. Não se apegue com essas coisas. Você não vai conseguir ficar com elas para sempre. Você vai e elas ficam. Essa é a primeira ordem que o Senhor nos dá. Primeira ordem negativa. Não acumuleis tesouros sobre a terra. A segunda ordem é positiva. Veja lá o versículo 20 de Mateus capítulo 6. Vamos ler todos juntos em uma só voz. Mateus capítulo 6, versículo 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Essa é a ordem positiva. Ajuntar tesouros no céu. E ajuntar tesouros no céu não é criar uma linha de crédito celestial. Muitos acham que quando chegar no céu, os anjos vão puxar o extrato e ver como está a conta bancária de cada um, como está a vida de cada um. Não é acumular méritos pessoais no céu. Não é manter um saldo robusto no banco do céu, em virtude das boas obras praticadas nessa vida. Até porque a palavra de Deus diz pelo profeta Isaías que as nossas justiças são como trapos de imundície. Profeta Jeremias, perdão. As nossas justiças, as nossas boas obras não passam de trapos de imundície. Então não é disso que o Senhor Jesus está dizendo em acumular tesouros no céu. A gente tem essa ideia de fazer boas obras porque aí nossa conta no céu aumenta. Ganha mais uma estrelinha na coroa no céu. Não é isso que a gente conta para as crianças? O que Jesus quer dizer em acumular tesouros no céu? Tesouros no céu é tudo aquilo que nós levamos para além dessa vida.
Tudo aquilo que nós levamos para a eternidade. O caráter, a obediência, a sabedoria. Provérbios, capítulo 22, versículo 1, marca aí, diz assim: mas vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Quando usamos os nossos tesouros para promover a causa do Evangelho, como socorrer os necessitados, como investir para a eternidade, isso é acumular tesouros nos céus. Veja Lucas capítulo 18, versículo 22. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim: o Senhor, ele disse ao jovem rico: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18 diz: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Tesouros da terra são passageiros. Jesus então nos apresenta tesouros permanentes, tesouros eternos, tesouros que ladrões não podem roubar, tesouros que a ferrugem não vai corroer, tesouros eternos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, o apóstolo diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, a salvação. O Senhor Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pelaquela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. E por fim, Colossenses 3:2, Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra. Nós pensamos muito na terra. Nós pensamos pouco no céu. Nós pensamos pouco do céu. E por isso há pouco do céu em nós. O autor aos Hebreus, eu peço que os irmãos abram lá também, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 10. Hebreus capítulo 11, versículo 10. Ele vai falar aqui dos heróis da fé, dos patriarcas. Ele diz sobre Abraão no versículo 10. Hebreus 11, 10. Abraão, versículo 9, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. No versículo 26 fala de Moisés. Diz, desde o versículo 24, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porque ele considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, maior do que as riquezas e tesouros do Egito. Porque ele contemplava o galardão. Moisés acumulava tesouros nos céus. Então nós temos aqui riquezas terrenas e riquezas celestiais. O que é tesouros celestiais? A oração é um tesouro celestial. É um meio de graça. Como é que está o seu saldo espiritual? O perdão, nós falamos isso no último domingo, é um tesouro celeste. A salvação é muito preciosa, é o maior tesouro que nós temos. O amor, nós cantamos hoje o hino 178 do nosso cenário, a excelência do amor. Além disso, a graça de Jesus, as consolações do Espírito Santo, o céu, isso são tesouros que o Senhor nos dá. E nada, nem ninguém pode nos tirar esses tesouros. Você tem acumulado esses tesouros? Como está? Talvez seja negativo, né? Talvez o seu saldo esteja negativo. Mas em terceiro lugar, Jesus nos dá uma explicação por que nós não devemos acumular tesouros na terra e por que nós devemos acumular tesouros nos céus. Veja o versículo 21 de Mateus capítulo 6. Volta lá.
Mateus, capítulo 6, versículo 21. Vamos ler todos juntos? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É por isso que nós não devemos acumular tesouros na terra. Coração aqui e em toda a Escritura é tudo que somos. Toda vez que a Bíblia fala sobre coração, ela não está falando desse órgão que está bombeando teu sangue. Quando a Bíblia fala coração, está falando de nossas vontades, de nossos desejos, de nossos anseios, dos nossos pensamentos, de todo o nosso ser. Onde está o nosso ser? Onde estão os nossos anseios? Onde estão os nossos pensamentos? Aí está o nosso coração. Todo o nosso ser. Se o seu tesouro está na terra, o seu coração também está. Mais uma vez, Jesus não está condenando a riqueza em si. Jesus não está condenando ser rico. Jesus não está condenando trabalhar, poupar ou investir. Ele não quer, o que ele está condenando aqui é que ele não quer que isso seja o centro do seu coração. Você pode ser rico, você pode trabalhar, você pode ter uma poupança, mas não coloque o teu coração nessas coisas, porque essas coisas são passageiras, elas podem se acabar, e como você vai ficar? Como você vai reagir? Se o seu coração estiver no céu, aí tudo muda. Como disse Jó, o coração de Jó estava nos céus, quando ele perdeu tudo que ele tinha, os seus bens, a sua família, a sua saúde. O que é que ele disse? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você diria isso? Se chegasse para você e dissesse, olha, veio um ladrão e roubou tudo. Veio um tsunami e destruiu tudo. Você diria isso? Onde está o teu coração? O problema não é possuir dinheiro, mas o dinheiro nos possui. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é guardar dinheiro no bolso, mas entronizá-lo no coração. Veja o que diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6, por favor. 1 Timóteo, capítulo 6. Desde o versículo 6. Ele diz assim, 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Meus irmãos, nós temos muito mais do que sustento. Nós temos muito mais do que nos vestir. Mas nós não estamos contentes. Ele continua, veja o versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E ele diz, porque o amor do dinheiro, ele não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, não poucos, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Esse sim é a raiz de todos os males. Essas coisas se perdem, se acabam. É nisso que você vai colocar seu coração? Tem certeza que é nisso que você vai colocar o seu coração? Que pode ser perdido facilmente? O Senhor Jesus nos oferece algo muito superior. O Senhor nos oferece algo muito mais valioso do que essas coisas que se perdem. Onde você tem acumulado os seus tesouros? Onde está o teu coração? E os seus olhos? Como estão? Onde estão? Veja o versículo 22 e 23 de Mateus capítulo 6. Volta lá. Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23. Então, o Senhor já tratou onde está o teu tesouro, onde está o teu coração, e a terceira é
como estão os teus olhos? Versículo 22 e 23. Ele começa com uma afirmação, uma declaração. Ele diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Ele afirma isso. São os olhos a lâmpada do corpo. O que significa? Nossos olhos são o farol do nosso corpo. Podem nos enlevar ou nos derrubar. Podem nos conduzir ou nos derrubar. Podem nos conduzir à prática do bem ou à prática do mal. Podem nos levar pelas veredas da justiça ou nos puxar para caminhos escorregadios. Os olhos são a lâmpada do corpo. O que é lâmpada? Lâmpada é aquilo que te orienta, aquilo que te guia, aquilo que te encaminha. Assim como a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ou seja, aquilo que nos direciona. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se sua lâmpada falhar, você vai tropeçar, você vai cair, você não vai conseguir enxergar direito. É isso que ele está dizendo. Os olhos são a lâmpada do corpo, assim como a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Lâmpada é aquilo que dá direção, é aquilo que nos conduz. Assim são os nossos olhos. E Jesus vai falar aqui de dois tipos de olhos. Os olhos bons e os olhos maus. Isso vai apontar o paralelo entre o tesouro da terra e o tesouro do céu. Veja, continua lá, versículo 22. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O que significa isso? Se seus olhos forem bons. Os olhos bons são os olhos retos, são os olhos focados. É um olhar fixo, um alvo, um objetivo. Um único alvo, um único objetivo. Esses são os olhos bons. Um olhar reto, um olhar focado, que tem uma mira correta, um alvo correto. Esses são os olhos bons. Se os teus olhos forem bons, ele diz, todo o teu corpo será luminoso. Mas ele fala de outro tipo também, de outro tipo de olho. Vamos ler, versículo 23? Me ajudem aí. Se, porém, os teus olhos forem maus, que grandes trevas serão. Os olhos maus são aqueles estrábicos. Nós chamamos zaolho, né? Um olhar torto, um olhar sem foco, um olhar disperso, um olhar com várias direções, que não sabe para onde olha, não sabe para onde vai, não sabe aonde vai seguir, se vai seguir a Deus ou se vai seguir as riquezas, se ele olha para o céu ou se ele olha para a terra. É um olhar disperso, é um olhar torto, é um olhar cheio de desvios. Esses que andam assim, os que têm olhos maus, ele diz, viverão em trevas. E que grandes trevas serão. Ele vai detalhar que trevas são essas, do versículo 25 ao 34, quando ele vai tratar da ansiedade. Aquele que tem um olhar disperso, aquele que não tem um olhar fixo, ele vai andar em trevas. E que grandes trevas serão. Grandes trevas serão. Olhar mal é um olhar cheio de cobiça. O olhar mal é um olhar cheio de ganância. São olhos cheios de impureza e lasciva. E a Bíblia vai falar isso frequentemente, do pecado dos olhos, das concupiscências. Lembra lá do jardim? Em Gênesis 3, versículo 6, diz que a mulher viu a árvore. E ela era agradável aos olhos e desejável para comer. O olhar. Lembra de Ló, em Gênesis 13? A Bíblia diz que houve uma contenda entre os pastores de Ló e de Abraão. E Abraão diz, olha Ló, é melhor nós nos separar. Não há pasto mais para os dois rebanhos. A Bíblia diz que Ló olhou para as campinas e viu Sodoma. E aos olhos dele parecia o jardim. Os olhos. Lembra também de Davi? Ele estava no palácio, no seu jardim, e ele viu Batseba tomando banho. Eles tinham olhos maus.
e que grandes trevas vieram. Essa foi a tentação que Satanás usou para com Cristo. Ele levou Cristo ao mais alto dos montes e diz: olhe todas as terras, olhe as riquezas da terra, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas graças a Deus, Jesus não tinha um olhar torto. Jesus não tinha um olhar disperso. Ele não caiu em tentação. Muitas vezes nós caímos em tentação porque os nossos olhos estão maus, tortos. Como estão os seus olhos? Ele conclui, né? Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Um cego tem olhos, mas não tem luz. Um cego anda em trevas, não sabe para onde vai e nem onde tropeça. Tudo para ele está cercado de escuridão. Assim eram os fariseus, cegos guiando cegos. Foi isso que Jesus disse. E o nosso último ponto, então, quem você adora? Volta lá para Mateus capítulo 6, por favor. Versículo 24. Mateus 6, 24. Vamos ler todos juntos em uma só voz, por favor. Ninguém pode servir a dois senhores. Vamos destacar aqui algumas verdades. Primeiro, Jesus diz que o dinheiro escraviza. Ninguém pode servir a dois senhores. A palavra servir é servo, escravo. A riqueza escraviza. As riquezas podem escravizar pessoas. É isso que significa a palavra servir. Pessoas que não possuem dinheiro, mas que o dinheiro possui elas. São dominadas pelo desejo de ter mais, de roubar mais. E assim por diante. Por amor ao dinheiro, pessoas se casam. Por amor ao dinheiro, pessoas se divorciam. Por amor ao dinheiro, pessoas matam. Por amor ao dinheiro, pessoas morrem. Por amor ao dinheiro, pessoas corrompem e são corrompidas. São escravas do dinheiro. Em segundo lugar, Jesus diz que as riquezas são uma entidade e não uma coisa. Jesus chama as riquezas de Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus chama o dinheiro de mamon, não de moedas, mas de mamon. É interessante que Jesus não chamou o diabo de Senhor. Jesus não chamou o mundo de Senhor. Jesus não chamou nem César de Senhor. Mas ele chamou as riquezas de Senhor, de mamon, um concorrente. O dinheiro é um senhor que exige devoção exclusiva de seus servos. Não pode servir dois senhores. Não há como fazer isso. Em terceiro lugar, Jesus diz que nem Deus e nem as riquezas aceitam devoção parcial. Versículo 24, ele diz: porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É impossível isso. Não existe meio termo. Não existe em cima do muro. Ou você ama Deus, ou você odeia Deus. Jesus não tem colegas, tá? Ou você é amigo, ou você é inimigo. Ele não tem colegas. Deus não aceita dividir sua glória com ninguém. Ele não aceita um coração dividido entre duas devoções. Pode até ser que você tenha 3 patrões. Você trabalha de manhã para alguém, você trabalha à tarde para outra pessoa, e à noite você trabalha para outra pessoa. Mas não é possível ser servo de 2 senhores, de 2 deuses. Não existe deuses, só existe um Deus. É impossível. Não há como ter harmonia nisso. Em último lugar, Jesus diz que não pode servir a Deus e as riquezas. É impossível servir a 2 senhores. E a quem você está servindo? Seu coração tem espaço apenas para um. Seu coração tem espaço apenas para um. Lutero diz que o homem adora aquilo que ele ama. O que você ama mais? Onde você coloca o seu tesouro?
onde você coloca o seu coração, onde você coloca os seus olhos, isso vai revelar quem você adora. Isso vai revelar quem é o seu Deus. Jesus, certo dia, encontrou um jovem rico. Abra lá em Lucas 18, por favor. Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 18. Diz: certo homem, de posição, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tenho isto, olha, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Aquele jovem achava que podia servir a Deus e às riquezas. Ele achava que era possível adorar dois senhores. Então Jesus é que ele combate, ele revela quem estava no coração daquele jovem. Então Jesus não estava combatendo a riqueza daquele jovem, mas estava combatendo a adoração daquele jovem às riquezas. Jesus revelou quem estava no coração daquele jovem, a ponto que ele ficou muito triste, muito triste. E a Bíblia diz porque ele era riquíssimo. Não ache que isso é um pecado de rico, tá bom? Talvez você ouvindo isso, isso não é meu problema. Eu não sou rico, eu acho que isso é pecado de rico. Não é. A Bíblia não foi feita para ricos. Não foi escrita só para ricos, tá? E Jesus está falando isso para os seus discípulos, pescadores. O materialismo, o consumismo é um pecado comum a todos. Faça uma pesquisa. Veja qual é a classe do Brasil que mais consome. É a classe baixa. É a classe que mais compra. Por ano, uma pessoa da classe C, da classe mais baixa do Brasil, compra mais de um celular. Isso é avareza. Isso é idolatria. Isso é pecado. Paulo diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Afogam na perdição. O que temos que fazer então, irmãos? Concluindo, né? Abra lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Ele diz assim, Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que nós temos que fazer morrer? A prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno. E ele diz, e a avareza. E ele termina, a avareza é idolatria. Fazei morrer a avareza. É idolatria. Mortifica este pecado. E como saber se eu estou sendo escravo do dinheiro? Como saber se os meus olhos estão tortos? Como saber onde está o meu coração? Quando o dinheiro ou ganhar dinheiro ocupa mais teu pensamento do que como agradar a Deus. Isso é um sinal que você está com um olhar estrábico. Quando você dorme pensando em quanto dinheiro perdeu no dia e acorda pensando de quanto você vai ganhar no dia. Quando o seu alvo, quando o seu foco é ter mais e acumular mais, isso é um sinal que teu coração está dividido. Você sabe que você está adorando mamon quando você usa talentos e dons, conhecimentos que Deus te deu apenas como fonte de renda
e não para a obra do Senhor. Quando você se sente mal em emprestar um bem material a alguém ou um dinheiro ao próximo, quando seu coração chora quando você faz isso, quando você vai ofertar na casa do Senhor e você lamenta, isso é um sinal que você está adorando Mamon. Crianças também, jovens e assim por diante, quando você não quer dividir com o próximo as suas coisas, os seus bens, é um sinal. Adolescentes, quando vocês usam o tempo de vocês mais com as coisas deste mundo do que com Deus ou com a igreja. Jovens, quando vocês usam a força de vocês para ganhar dinheiro apenas para ser rico. Homens, e mulheres também, quando vocês trabalham tanto, que acabam sacrificando a família, os filhos, a esposa e a sua vida espiritual. É assim que nós deixamos de adorar o Senhor. O Senhor nos ensina a adorá-lo, a amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. De todo, não é metade. Deus não quer 50% de você. Ele não quer 90% de você. Ele quer você por inteiro. No teu coração há um vazio, um buraco do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher esse vazio. O que temos que fazer? E vamos concluir lendo Salmo 86, versículo 11. Que essa seja a nossa oração nesse dia, nessa noite e sempre. Salmo 86, versículo 11. O salmista, ele ora ao Senhor dizendo, vamos ler juntos? Salmo 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Para só temer o teu nome. Escolhei hoje a quem sirvas. Escolhei hoje a quem sirvas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Santo Deus, obrigado por tua palavra. Tua palavra que como um martelo quebra esse coração. Ó Pai, reina em nós, mas reina por completo, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que tem dividido o nosso coração. Seja o Rei do nosso ser. Seja, Senhor. Não nos deixe, Pai, cair nessa terrível tentação. Terrível tentação. Achamos que é possível viver uma vida dupla. Adorar dois senhores. Às vezes nem percebemos, mas já somos escravos do dinheiro. Nós temos que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Tenha misericórdia, Senhor. O dinheiro, ele é bênção do Senhor. Ele, quando vem de maneira justa, honesta, é dádiva do Senhor. Mas quantas vezes estamos pegando a dádiva do Senhor e transformando em um ídolo, e devotando, e zelando, e adorando, e prestando continência a essas coisas. Guarda-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Quantas vezes deixamos o dia do Senhor para ganhar mais dinheiro? Quantas vezes trocamos o dia do Senhor pelos tesouros da terra, que não são eternos, que vem um ladrão e leva, e deixamos o Senhor, deixamos a comunhão, deixamos o perdão, deixamos a Tua palavra que é valiosa, por essas coisas, Senhor. Tem misericórdia de nós. E dispõe o nosso coração para só temer o Teu nome. Ajuda-nos a acumular tesouros nos céus. Ajuda-nos a colocar e descansar o nosso coração no Senhor. E certamente não seremos frustrados.
Certamente não andaremos ansiosos, porque confiaremos no Senhor. Ajuda-nos, Pai, a ter um olhar focado. Ajuda-nos a ter um olhar bom, reto. Não nos deixe, Senhor, ter um olhar disperso pelas coisas deste mundo. Ajuda-nos a não vivermos por vista, mas por fé. Ajuda-nos, Senhor, a te adorar, a só te adorar, adorar só o teu nome. O nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que nos salvou e nos perdoou, inclusive deste pecado. É no nome dele que nós agradecemos.